Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa correção da prova do Colégio Naval de 2022. Estamos aí com a quarta parte dessa correção de prova e, diferentemente dos vídeos anteriores, dessa vez a gente teve que fazer gravado. Vocês sabem que eu adoro fazer live, adoro ter esse contato ao vivo com vocês, mas infelizmente hoje não foi possível. Mas mesmo assim é óbvio que a gente não ia deixar vocês sem conteúdo, né, pessoal? Então, vamos corrigir hoje as questões 10, 11 e 12 da prova do Colégio Naval de 2022. Vamos começar então com a questão 10, galera. Um investidor aplicou R$ 1.000 em um investimento que rende juros de 20% ao mês. Após um mês, ele resgatou metade do dinheiro, deixando o restante nesse investimento. Ao final do segundo mês, ele adicionou ao investimento o valor equivalente a 30% da quantia que ele havia retirado no mês anterior. Ao final do terceiro mês, ele resgatou todo o dinheiro aplicado. Assinale a opção que indica quanto ele lucrou ao total após esses 3 meses de investimento. Galera, quando a gente fala de investimento, juros, no contexto do Colégio Naval e EPK, a gente vai considerar os juros simples, beleza? Existem dois tipos de juros, os simples e os compostos. Só que juros compostos é matéria do ensino médio, não está no edital nem do Colégio Naval, nem da EPK. Portanto, a gente vai trabalhar com juros simples. O juros simples tem um conceito aqui de juros, que é o capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. Tá? Então, são duas fórmulas básicas. Uma é a fórmula que nos dá os juros, e a outra é a fórmula que nos dá o montante, que é o capital mais os juros. Galera, capital é o valor investido, tá bom? E é a taxa de juros, que pode ser mensal, anual, semestral, e aí a gente tem que ficar de olho nisso. E o tempo é o tempo de investimento, né? O tempo que aquele dinheiro está lá rendendo juros, tá? Por fim, a gente tem um montante. O montante é todo o dinheiro que a gente tem no nosso investimento. Tanto o dinheiro que a gente aplicou, que é o capital, quanto o dinheiro dos rendimentos, que são juros, beleza? Então vamos analisar essa situação um pouquinho melhor. Ele aplicou R$ 1.000, então já sei que o capital é R$ 1.000, ok? Então, no primeiro mês de investimento, o capital, vamos chamar isso aqui de capital 1, ele é R$ 1.000, que rende juros de 20% ao mês. Então, a taxa é 20% e tem que ficar ligado nisso daqui, galera, ao mês, que é a nossa periodização. Então, todo mês eu tenho que calcular 20% do meu capital, ok? Então, ele resgatou metade do dinheiro. Então, olha o que aconteceu, deixando o restante nesse investimento. Vamos analisar o primeiro mês. No primeiro mês, rendeu juros de 20%. Então, não tem muito que a gente. Opa, perdão. Não tem muito que a gente fazer aqui. Os juros, vamos chamar isso aqui de juros 1. Vou colocar bem aqui pertinho. Juros 1 é igual ao capital 1 vezes a taxa vezes o tempo. Só que o tempo é de um mês, né? Então, os primeiros juros são o capital, que é R$ 1.000, vezes 20% de R$ 1.000, né? Vezes 20%. Vamos cortar uns zerinhos aqui. 20 vezes 10, 200. Então, o primeiro montante, vamos chamar isso daqui de montante 1. O nosso montante 1 é a soma do capital, que é 1.000, mais os juros, 200. Então, no final do primeiro mês, a pessoa tinha 1.200. Só que ela resgatou metade do dinheiro, então ela tirou metade do dinheiro. Quer dizer que só sobrou 600, né? E aí investiu novamente. Então, isso daqui é a situação para o primeiro mês. Agora vamos analisar a situação do segundo mês. No segundo mês, vamos chamar isso aqui de capital 2, é metade dos 1.200, né? Então, ela tem 600 de capital, a taxa permanece 20%. E aí, ao final do segundo mês, opa, final do segundo mês. Então a gente vai ter que fazer a conta de novo. Vamos lá.
Juros 2 é o capital 2 vezes a taxa vezes um mês de novo, tá, galera? Então, juros 2, capital 2 é 600, eu vou calcular 20% de 600. De novo, vamos cortar uns zerinhos aqui, 120. O montante 2 é igual ao capital mais os juros, 600 mais 120. Então, o montante 2 é igual a R$ 720, ok? Ao final do segundo mês, ele adicionou ao investimento o valor equivalente a 30% da quantia que ele havia retirado no mês anterior. Para não ficar confuso, galera, o que é 30% da quantia que ele havia retirado? Olha, ele havia retirado 600, né? Porque ele retirou metade do investimento. Então, tenho que calcular aqui 30% de 600. Então, 600 vezes 30 dividido por 100. De novo, a gente vai cortar os zeros. Então, ele adicionou 180. Só que ele adicionou 180 a quê? Aos 720, que era o dinheiro que ele tinha no final do segundo mês, que ele tinha investido, tá bom? Então, para o terceiro mês, o capital passa a ser 720 mais 180. Então, o capital passa a ser 900. A taxa não muda, né? Então, ao final do terceiro mês, ele resgatou todo o dinheiro aplicado. Assinale a opção que indica o quanto ele lucrou ao total após esses 3 meses. Vamos calcular os juros no final do terceiro mês. Terceiro mês de juros vai ser o capital, 900, vezes a taxa, vezes o tempo, que de novo é um mês, né? Cortamos zerinhos, 180. Agora, muito cuidado, galera. Olha só, o montante 3 é 900 mais 180. O montante 3 é 1.080. E olha a pergunta: assinale a opção que indica quanto ele lucrou ao total após esses 3 meses de investimento. O que que a pessoa tende a pensar? Ah, o montante 3 era 1.080, né? Então, 1.080 menos os 1.000 que ele tinha, vai ficar só 80. Então, poderia marcar a letra A. Cuidado, isso seria um erro. Ou então, a pessoa poderia pensar também: ah, o terceiro mês de juros é 180. Aí vai lá, marca 180. Cuidado, gente. O que ele quer é o lucro total após esses 3 meses de investimento. E o que que eu vou chamar de lucro, né? Vai ser o somatório dos juros. Então, eu vou ter aqui a nossa resposta, que a gente realmente quer calcular. É a soma dos juros 1 com juros 2 com juros 3, ok? Então, juros 1, 200. Juros 2, 120. Por isso que é bom fazer bem organizado, né? Aí você consegue localizar facilmente as informações. E juros 3, 180. Então, 120 mais 180 dá 300. 200 mais 300, 500. Portanto, a resposta é a letra C, beleza? Então, galera, não é uma questão difícil, só é um pouco longa, a gente tem que fazer com paciência, mas desde que você tenha paciência e organização, é uma questão bem tranquila de se fazer. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Vamos para a próxima, questão 11. Em uma pesquisa sobre prática de esportes realizada com alunos do Colégio Naval, constatou-se que 116 alunos praticam esgrima ou iatismo, 59 alunos praticam esgrima ou xadrez e 58 alunos praticam iatismo ou xadrez. Dentre os praticantes de esporte, quantos praticam somente xadrez? Galera, já deu para ver que é uma questão de conjuntos, né? A gente vai fazer aqui o conjunto dos que praticam esgrima, o conjunto dos que praticam iatismo e o conjunto dos que praticam xadrez. Então, eu não sei em qual
diferente da maioria das questões de conjuntos, eu não sei quais praticam os três ao mesmo tempo, quantos praticam apenas dois. Eu sei o seguinte, olha, 116 alunos praticam esgrima ou iatismo. Atenção para a palavra ou, porque todo mundo que pertence ao conjunto dos que praticam esgrima, que aqui eu estou chamando de A, B, C e D, todo mundo vai fazer parte desses 116, ok? Mesma coisa com iatismo. Então, se eu somar esses valores aqui, A mais B mais C mais D mais E mais F, eu tenho o 116. Agora, 59 alunos praticam esgrima ou xadrez. Vamos chamar isso aqui de G, né? Esgrima, A, B, C, D, F, G. Eu só não vou ter o E, né? Então, A mais B mais C mais D mais E. Aliás, desculpa, E eu não vou ter, né? Mais F mais G. Isso daqui dá 59. E eu tenho mais uma informação. 58 alunos praticam iatismo ou xadrez. Quem pratica iatismo ou xadrez, gente? C é iatismo. B mais D mais E mais F mais o C mais o G. Então, na ordem, eu tenho BC, B mais C, mais D mais E, mais F mais G. 58 praticam iatismo ou xadrez. Dentre os praticantes de esporte, quantos praticam somente xadrez? Então ele quer que a gente ache o G. Galera, para quem já está ligado nas lives que eu faço, sabe que eu sempre que tem uma questão envolvendo o sistema, eu falo isso. Se você tem mais equações, mais incógnitas, mais letras, né, do que equações, não dá para você resolver. Não dá, não é um sistema possível determinado. Então aqui eu já posso tirar a minha ideia de achar o valor de A, de B, de C, de D. Não dá. Mas ele pediu para calcular quantos praticam somente xadrez. Eu não posso calcular todos, mas talvez eu consiga calcular o G, ok? E uma maneira interessante de se fazer isso é o seguinte, ó. Repare que nas duas primeiras equações eu tenho muitas letras em comum. A, B, C, D, F. Então, se eu diminuir uma equação da outra, eu vou acabar cancelando a maioria dessas incógnitas. Todas elas que têm em comum eu vou cancelar. Então, eu vou fazer assim. A menos A, zero. B menos B, zero. C menos C, zero. D menos D, zero. Eu tenho um E em cima que não tem embaixo. Então, ele vai aparecer aqui na minha equação. F menos F, zero. Aqui não tem nada. Eu estou diminuindo de G, então E menos G. Isso daqui vai me dar 116 menos 59, que dá 57. Então, eu consegui reduzir de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete incógnitas, eu consegui reduzir para duas. Isso é bem interessante. Na verdade, dá para deixar até isso um pouquinho melhor. Eu posso isolar o E. O E, ele é igual a 57 mais G. Porque, na verdade, a gente quer calcular o G, né? Então, como é que eu vou envolver a terceira equação nisso? Aqui tem o E, mas eu estou interessado no G. Então, vou tirar esse E e vou colocar um G. Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou trocar esse nosso E por 57 mais G. Então, BCD, 57 mais G, que era o E, mais F mais G de novo, igual a 58. E aqui a gente tem uma equação bem interessante de se trabalhar. Sabe por quê? Olha só. Vamos pegar esse 57 e jogar lá para o outro lado. B mais C mais D. 1G. Ah, tem um F também, né? 1G mais 1G dá 2G. E aqui eu vou colocar igual a 1, porque é 58 menos 57, né? Gente, vamos dar uma analisada nessa equação aqui. Essa equação, por incrível que pareça, dá resposta para o nosso problema. Porque eu estou falando de alunos. Então, todas as letras aqui, todas as incógnitas, têm que ser valores inteiros e não negativos, né? Eu ia falar positivos, mas na verdade pode ser zero também. Então, são inteiros e não são negativos, ok?
Se eu tenho uma soma aqui de várias parcelas dando 1, e essas parcelas são inteiras não negativas, ou elas são zero, ou elas são 1. E aqui eu tenho duas vezes o g. Duas vezes o g. Olha só, galera. Então, aqui eu já posso eliminar a letra C, já posso eliminar a letra D e já posso eliminar a letra E. Me sobraria G igual a zero ou G igual a 1. Mas repare que G igual a 1 não é possível, porque se o G fosse igual a 1, só aqui no 2G eu já teria 2, né? E o somatório disso dá 1. Portanto, a única possibilidade é G igual a zero por conta desse 2G, ok? Então, olha como cada parte da equação foi importante. Quando a gente diminuiu, a gente achou uma relação entre E e G. Quando a gente substituiu esse E na terceira equação, então, além de usar as duas primeiras, eu estou usando a terceira, pegando essa equação e juntando com o fato de que todas essas partes aqui dos conjuntos são números inteiros não negativos, né, ou é positivo ou é zero, a gente consegue concluir que a única possibilidade que esse problema faça sentido é se o g for igual a zero, ok? Então, de fato, a gente não descobriu cada incógnita, mas a gente conseguiu descobrir o que o problema pedia. Em questões de sistema, tá? Em questões que você tem muito mais incógnitas do que equações, esse é um recurso muito valioso, beleza? Você pode não achar cada detalhe do problema, mas você pode resolver o problema. Galera, antes da gente começar a terceira questão, eu vou deixar aqui o nosso Instagram, caso vocês queiram seguir, que é o cnpicar.mate. Nesse Instagram aqui, tem vários conteúdos que não estão aqui no YouTube, né? Tem Reels com dicas de estudo, tem resolução de questão, tem depoimentos, né? Tem caixinha de perguntas e tem também conteúdos que são cortes aqui do YouTube, né? Principalmente entrevistas, cortes de entrevistas com os nossos ex-alunos aprovados. Sem falar que no nosso Instagram vocês têm acesso direto a gente pelo direct. Então, se vocês querem deixar dúvidas, sugestões, comentários, fazer alguma pergunta, professor, como é que eu estudo, qual material que eu uso, enfim, nosso direct está aberto para vocês, galera. Então segue lá, cnpk.mate e a gente vai ficar aí nesse contato, beleza? Então vamos começar aqui a questão de número 12, que é a nossa última questão de hoje. Vamos ver o que ela diz. Na organização de uma competição interna do Colégio Naval, ficou decidido que cada ano de escolaridade compraria suas bolas de treinamento. Essa compra ocorreu da seguinte forma. Então, aqui a gente tem três tipos de bola, né? Bola de futebol, de basquete e de vôlei. Aqui a gente tem as quantidades de cada uma, e nas linhas a gente tem as três turmas, primeiro, segundo e terceiro ano. Sabendo que as bolas de mesma categoria têm o mesmo valor, isso aqui é importante. O total gasto pelo primeiro ano foi de 1.800 e que o total gasto do segundo ano foi de 3.000, podemos afirmar que. Aí vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A. É possível calcular o total gasto pelo terceiro ano, mas nenhum dos preços das três bolas. Não é possível calcular o preço de qualquer uma das bolas. É possível calcular o total gasto pelo terceiro ano e os preços unitários das três bolas. É possível calcular um total gasto pelo terceiro ano e apenas o preço unitário da bola de basquete? Ou não é possível calcular o total gasto pelo terceiro ano? Gente, já deu para ver aqui que, pelas informações, até aqui eu consigo ver que a gente vai ter que montar um sistema, né? Porque a gente tem uma tabela, a gente tem algumas informações aqui sobre valores, então a gente vai montar algumas equações que vão formar um sistema. Mas analisando as alternativas, eu já consigo perceber que o objetivo da questão não é bem resolver o sistema. Nesse sentido, ela é bem parecida com a questão anterior. Não necessariamente a gente vai achar cada detalhe aqui, mas a gente pode verificar o que é possível calcular e assim marcar a alternativa correta, ok? Então vamos dar uma olhada aqui nas informações, gente. Olha, o total gasto pelo primeiro ano foi de 1.800. Como é que eu calculo esse total do primeiro ano? Eu tenho que analisar a primeira linha, né? Há quatro bolas de futebol. Mas eu sei qual é o preço da bola de futebol? Não sei. Então eu vou dizer que o preço da bola de futebol é F. Então, o primeiro ano gastou 4F mais duas bolas de basquete, 2B, mais duas bolas de vôlei, 2V.
E o total foi de 1.800, como o enunciado diz para a gente, né? Vamos dar uma olhada agora na segunda informação. O total gasto pelo segundo ano foi de 3.000. Então, vou usar o mesmo raciocínio. 6 bolas de futebol, mais 8 bolas de basquete, mais 3 bolas de vôlei, dá R$ 3.000. E o terceiro ano? Ah, não sei quanto o terceiro ano gastou. Talvez eu possa descobrir, talvez não. Mas a expressão que me dá o gasto do terceiro ano é 2F mais 3B mais um V, ok? Então vamos deixar isso aqui guardado, porque esse é o nosso objetivo. Gente, é interessante, de repente, um recurso que a gente sempre tem que levar em consideração é o recurso de subtrair as equações para ver se elas dialogam de alguma maneira com a terceira, né? Que nem a gente fez na questão anterior. Mas reparem que se a gente fizer isso, a gente vai ter aqui, ó. Se a gente fizer diretamente, a gente vai ter 6 menos F, 2F. Opa, legal, tem 2F aqui também. 8B menos 2B dá 6B. 6B, ok, dá para fazer. Não é 3B, né? Não é o que aparece. 3V menos 2V dá 1V. Olha, aparece 2F e aparece 1V. Pode ser interessante isso para mim, né? Só que seria muito interessante se eu pudesse, de alguma maneira, simplificar a minha equação. Por exemplo, reparem que todos os coeficientes aqui da primeira equação são pares. Então, eu posso dividir todo mundo por 2. Se eu faço isso, eu vou ter 2F mais 1B mais 1V igual a metade de 1.800, né? Também tem que dividir por 2. Isso aqui dá 900. Tá? E agora, o que que eu vou fazer? Reparem que essa primeira equação, se eu pegar e multiplicar por 3, olha o que vai aparecer. Se eu pegar essa equação e multiplicar por 3, né? Então, 2F mais 1B mais 1V igual a 900, vou multiplicar por 3. Vai ficar 6F mais 3B mais 3V igual a 3 vezes 900, que é 2.700. E essa equação é extremamente útil para mim. Por quê? Vamos comparar com a segunda? Olha a segunda equação. A segunda equação é 6F mais 8B mais 3B igual a 3.000. Ou seja, se eu diminuir a segunda equação da primeira, eu vou conseguir calcular o B. Então, reparem, gente, por que que eu não fiz aqui subtraindo as duas primeiras? Porque eu não sei o valor que foi gasto pelo terceiro ano. Então, eu não conseguiria descobrir, né, só substituindo. Mas a partir do momento que eu simplifico a primeira equação e multiplico por 3 para comparar com a segunda, olha o que vai aparecer aqui. Vamos diminuir de baixo para cima. 6F menos 6F dá zero. 8B menos 3B vai dar 5B. 3B menos 3B, perdão, 3V menos 3B vai dar zero, né? 3.000 menos 2.700 vai dar 300. Portanto, o B é 300 dividido por 5. O valor de B é 60. Só com isso, eu já consigo eliminar algumas alternativas. Observe, é possível calcular o total gasto pelo terceiro ano, mas nenhum dos preços unitários das 3 bolas? Não, eu acabei de calcular o preço unitário da bola de basquete. Portanto, a letra A está errada. Não é possível calcular o preço de qualquer uma das bolas? Também não, né, galera? Acabei de calcular o preço da de basquete, então a letra B está errada. É possível calcular o total gasto pelo terceiro ano e os preços unitários das 3 bolas? Talvez. Letra D. É possível calcular o total gasto pelo terceiro ano e apenas o preço unitário da bola de basquete? Bom, talvez. Ainda não dá para decidir entre essas duas, tá? Letra E. Não é possível calcular o total gasto pelo terceiro ano? Olha, aqui vocês vão ver que não é bem assim. Porque lembra que o total gasto pelo terceiro ano era 2F mais 3B mais 1V, como eu sei que B vale 60,
eu consigo calcular. Vamos voltar aqui, galera, para a primeira equação. Antes de escrever aqui, eu quero voltar com vocês para a primeira equação. A partir do momento que eu sei que B vale 60, então 2F mais 1B mais V é possível de ser calculado. Olha. 2F, trocando B por 60, mais V vai dar 900. Portanto, 2F mais V, vou pegar o 60 e passar diminuindo, né? Vai ficar 840. E olha o total gasto pelo terceiro ano. Total gasto pelo terceiro ano é justamente 2F mais 3B mais V. E 2F mais V eu acabei de calcular, olha. 2F mais V é igual a 840, né? E o B vale 60. Então, é possível calcular o total gasto pelo terceiro ano. Isso daqui eu vou trocar por 840 mais 3 vezes 60. Reparem que nem interessa qual é o total. O que interessa é que é possível que ele seja calculado. Portanto, a resposta já não pode ser a letra E, ok? Agora, é possível calcular o preço unitário das três bolas ou somente o preço unitário da bola de basquete? Galera, a gente não precisa ficar se matando de fazer conta para decidir isso. Olha só, lembra que eu tenho tre- três incógnitas e apenas duas equações? Lembra que eu falei isso para vocês? Olha como isso é importante, é utilizado em várias questões, né? Esse conceito de ter mais incógnitas do que equação já me dá certeza de que não dá para calcular. Isso não é um sistema possível determinado, é um sistema possível indeterminado. Tem mais de uma solução. Então, não é possível calcular o preço unitário das três bolas. Ah, professor, mas você não tem três equações? Não, eu tenho duas equações, galera. E equação tem que ter sinal de igual e alguma coisa do outro lado, né? Isso daqui é uma expressão, não é uma equação. Cadê o sinal de igual aqui? Então, na verdade, eu tenho três incógnitas e duas equações. Eu tenho certeza absoluta que não dá para calcular o valor das três, tá? No máximo aqui o valor da bola de basquete, que é 60, e aí eu fico preso nessa equação que é 2F mais V igual a 840. Eu tenho uma equação e duas incógnitas, portanto não é possível calcular, beleza? Portanto, a resposta é a letra D. Espero que vocês tenham gostado aí das questões de hoje, galera. Reparem no método, reparem em como a banca tenta confundir vocês, né? E o objetivo da questão nunca é, nesse caso, as questões que a gente resolveu hoje, nunca foi calcular o valor de cada uma das incógnitas, mas sim responder o problema, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. A gente se vê, se Deus quiser, na segunda-feira. Grande abraço, galera. Tchau, tchau.